Graça e a paz, bom dia a todos. Esse é o dia que nos fez o Senhor e por isso nós estamos regozijando, se alegrando nele. Queridos, estou aqui em Balneário de Camboriú, aqui em Santa Catarina, cidade linda, uma manhã maravilhosa, uma manhã linda. E aproveitando esse pano de fundo nessa manhã, eu queria compartilhar uma palavra com você nessa manhã. Esse pano de fundo me fez lembrar Lucas 5, que fala sobre a pesca maravilhosa. Eu queria extrair nessa manhã algumas lições que nós podemos tirar através desse texto maravilhoso em Lucas 5. O texto começa dizendo que, e apertando a multidão, o texto começa dizendo que a multidão estava apertando Jesus. Observe que o objetivo é correto, ouvir Jesus, mas a prática é errada, porque eles apertavam. E é interessante que o texto diz que Jesus, ele saiu do meio da multidão e avistando dois barcos que estavam junto de Genezaré, entre os quais um era de Pedro e Simão. E o que nós aprendemos nessa manhã, o que eu posso compartilhar com você nessa manhã, nesse texto maravilhoso de Lucas? A primeira coisa que nós aprendemos é que nós precisamos sair do aperto. É interessante que a primeira coisa que Jesus fez foi sair do aperto. E de repente você está me perguntando, mas por que eu tenho que sair do aperto? Você precisa sair do aperto para você dar continuidade à obra e o propósito de Deus na tua vida. O texto começa dizendo que Jesus saiu daquele aperto porque ele precisava dar continuidade, ele precisava ensinar. A primeira coisa que você tem que fazer é sair do aperto. A segunda coisa que eu aprendo nesse texto, eu gostaria de compartilhar com você, é que Jesus ele foi muito rápido, ele foi preciso. Ele saiu do aperto e automaticamente ele viu dois barcos junto ao mar, ao lago de Genezaré, entre os quais era um de Pedro e Simão. Observa que Jesus é preciso, ele sai do aperto e já corre para um dos barcos. A segunda coisa que eu quero compartilhar com você, você precisa ser rápido nas suas decisões. Você tem que sair do aperto, mas saindo do aperto você precisa ser rápido nas suas escolhas, nas suas decisões. Tem muita gente que não consegue sair do aperto e quando sai, volta novamente para o aperto. O texto diz que Jesus ele saiu do aperto e foi rápido, preciso. Ele avistou um barco e já foi para o barco de Pedro, Simão. E por que, pastor, eu preciso sair do aperto? Porque se você não sair do aperto, a multidão volta. Se você não for rápido nas suas decisões, o aperto vai voltar. A terceira coisa que eu aprendo nesse texto é que quando Jesus está indo para o barco de Simão, o texto diz que eles estavam descendo. Outra coisa que eu quero passar para você, nunca perca a oportunidade de descer, porque é na descida que Jesus se aproxima. Quando os discípulos estão descendo, os pescadores estão descendo, Jesus está se aproximando. Não é na sua subida, mas é na sua descida que Jesus se apresenta. Outra coisa, a quarta coisa que eu aprendo nesse texto é que quando Jesus está indo para o barco, Simão está descendo. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Jesus ele não entra em barco cheio de Pedro. É quando Pedro desce, ele entra. É quando Pedro sai de cena, Jesus entra em cena. É quando ele perde o controle, Jesus toma o controle. E é isso que eu quero compartilhar com você. Jesus ele não entra em barco cheio de Pedro, cheio do seu eu, dos seus achismos, dos seus conceitos, preconceitos. É quando você sai, Jesus entra. É interessante que Jesus entra no barco e o texto diz que ele começa a ensinar. Sabe o que eu aprendo, querido? Que aquele barco de Simão não estava precisando de milagre. Aquele barco precisava de ensino.
Deixa eu falar uma coisa para você, querido. É o ensino que vai trazer a estrutura para o seu milagre. É o ensino. Aquele barco não estava precisando de milagre, ele estava precisando de ensino. Outra coisa que eu aprendo nesse texto, o texto diz que Simão desce e ele vai lavar a rede. Mas como lavar a rede? Se aquela noite foi uma noite, o texto diz que foi uma noite frustrante. O texto diz que Pedro nada pegou, mas o texto diz que ele desce e vai lavar a rede. E por que nós precisamos lavar a rede? Porque nós precisamos zelar pela nossa ferramenta de trabalho. Querido, escute bem isso. Mesmo na frustração, você precisa zelar pela ferramenta de trabalho. Ah, pastor, mas eu não estou bem. Lave a rede, querido. Tu não sabe como é que eu estou. Lave a rede. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Lava a rede porque você não sabe o momento do seu milagre. Aquela noite Pedro nada pegou, mas ele desceu do barco e foi lavar a rede. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Uma noite de frustração não invalida o histórico de um pescador. Uma noite não pode definir um histórico. Aquela noite ele nada pegou. Deixa eu dizer uma coisa para você. Um erro seu, um deslize, uma falha tua, isso não define quem você é. Outra coisa que eu aprendo nesse texto, querido, outra coisa que eu aprendo nesse texto é que através da instrução, a permanência de Jesus no barco se dá pela disponibilidade e a disposição de Pedro querer ouvir. A permanência de Jesus no barco depende da sua disponibilidade, disposição de ouvi-lo. E para fechar, querido, através desse texto maravilhoso, Jesus chega para Pedro e diz: agora vamos para o mar alto. Quando ele chega no mar alto, Jesus disse para Pedro: Pedro, agora pega a tua rede e lança no mar. Olha que interessante, querido. Um pouquinho antes Pedro tinha lavado a rede, e agora Jesus está mandando ele pegar a rede e lançar do outro lado, lançar no mar. Agora eu faço uma pergunta para você. Imagine se Pedro não tivesse antes lavado a rede, e agora ele falasse: Senhor, espera eu lá na praia, na beira da praia, lavar a rede. Sabe o que eu aprendo com esse texto? Rede suja não combina com milagre. É por isso que nós temos que estar com as nossas redes lavadas, limpas. E para fechar aqui desse texto, toda vez que você for estar diante do seu milagre, você vai ter que desabafar. O texto diz que Jesus, quando ele diz para Pedro, Pedro lança a rede, Pedro começa a desabafar. Olha o que ele diz: Senhor, a noite inteira eu pesquei, a noite inteira eu lancei a rede e nada pesquei. Olha Pedro desabafando. Toda vez que você estiver diante do seu milagre, você vai ter que botar para fora os seus traumas. Era como se Pedro estivesse falando: Senhor, a noite inteira, Senhor, tu não sabes, Senhor, esse mar traz zoeiro. Eu lutei, tentei a noite inteira e nada peguei. De repente você que está me ouvindo, também você está como Pedro. Você está tentando, já tentou a primeira vez, a segunda, e você está frustrado porque você não tem obtido os resultados que você gostaria. De repente você está desapontado, de repente você está decepcionado pelo fato de você acreditar muito em você. O texto diz que Pedro disse: a noite inteira eu tentei. Ou seja, Pedro era um homem que tinha habilidade, mas naquela noite ele tentou e nada conseguiu. De repente você também tem tentado. De repente você está desapontado porque você tem confiado demais em você. De repente você está desapontado porque você tem confiado demais. Você tem confiado demais na força do teu braço. De repente você está desapontado porque você procurou pessoas para que pudesse te socorrer no momento da sua luta, no momento da sua dor, e você tinha certeza que essa pessoa não ia te virar as costas para você, que não ia te decepcionar.
mas infelizmente ela te decepcionou. E por causa disso você está ferido, você está machucado, você está desapontado. Mas Jesus está falando para você nessa manhã: lança a rede. E você está dizendo: Senhor, mas a noite inteira eu tentei. Querido, você precisa desabafar nessa manhã. E você precisa acreditar que o milagre de Deus está chegando na tua vida. Naquela noite, Pedro tinha tentado a noite inteira, mas Jesus mandou: lança o mar, lança a rede do lado direito. Interessante que o lado direito dele não é o seu lado direito. Quando você está de frente para o mar, ele está dizendo: o lado direito, lança o lado direito, é o teu lado esquerdo. Ou seja, não é no teu tempo, não é do teu jeito, não é na tua hora, é no tempo do Senhor Jesus. Mas eu tenho uma palavra para você nessa noite. Eu não sei se você já tem tentado a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, não importa. Mas eu tenho uma palavra para você nessa manhã. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui a angústia vão ter fim e gozarás perfeita paz. Uma vez, querido, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais, insista. E eu quero dizer no nome de Jesus que essa manhã é a manhã do seu milagre. Tem providência de Deus chegando na sua casa, na sua família. Essa é a manhã do seu milagre. Que Deus abençoe a sua vida nessa manhã. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoa o seu lar nessa manhã. Seja alcançado mais um dia, como qualquer outro. Estava cansado, a rede é tua sem forças, desanimado. Não pare de orar, não pare de clamar, não pare decidi de buscar a face do Todo-Poderoso. tudo. Deus abençoe a tua vida nessa manhã, e que você tenha paz no teu Deus coração. conhece tua estrutura, Esse é o dia. sabe o que está Senhor, fazendo, nós celebramos, mesmo nós que seja regozijamos difícil.